Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Para você que não me conhece, está chegando aqui agora, eu sou Viviane Teles. No passo a passo de hoje, eu vou ensinar para vocês como a gente fazer panos de prato. Então, para fazer os panos de prato, eu vou ensinar um primeiro passo, que eu vou passar todas as dicas nesse vídeo. Então, esse vídeo aqui, ele sempre vai ficar para aquelas pessoas que estão chegando e não sabem fazer bainha no pano de prato, que não sabem que precisa molhar o pano de prato antes, deixar ele de molho só com água, porque ele tem um encolhimento, ele encolhe um pouco o pano de prato, né? É muito pouco, mas a depender da marca, né, do pano de prato, do pano alvejado, que é esse pano aqui. Então eu vou dar várias dicas no vídeo de hoje. Então esse vídeo vai servir para outros vídeos, porque nos outros vídeos eu vou fazer só os barradinhos do pano de prato e não vou precisar ficar fazendo a bainha das laterais do pano de prato. Então esse vídeo já vai servir para os próximos vídeos, né, para os próximos inscritos que chegam aqui e não souber fazer esse passo. Então eu vou deixar sempre esse vídeo que eu vou fazer hoje no link da descrição dos outros vídeos e onde eu sempre deixo, né, que é no primeiro comentário fixo. Então eu já quero te convidar a curtir esse vídeo, a se inscrever, você que ainda não é inscrito, ativar o sininho de notificações para não perder nenhum passo a passo que eu trago aqui no meu canal. E se você desejar me seguir no meu Instagram, também vai ser um prazer ter vocês lá comigo. Eu sempre deixo o link do meu Instagram no primeiro comentário fixo e na descrição de cada vídeo. Quero falar para vocês que o pano de prato, você vende pano de prato o ano inteiro. Então, aí você vai colocar a sua criatividade nos seus barrados, que eu vou estar ensinando nos próximos vídeos, porque pano de prato é muito vendável. Você vai adorar fazer esse passo a passo e eu tenho certeza que você vai vender bastante aí no seu ateliê. Então, a única coisa que você vai mudar para vender é a decoração dos barradinhos de pano de prato. Vai depender. Quanto mais decorado o barrado do pano de prato, maior o valor também. Então, espero muito que vocês gostem desse passo a passo e vamos comigo para a costura. Então, pessoal, eu já tô aqui já na minha mesa, onde eu sempre corto, né, os meus tecidos. E eu tenho tecido aqui alvejado, eu tenho 1 metro de tecido. Aqui tá aquela parte de cima, né, que é a auréola, né? Eu vou deixar o nome aqui, o nome certinho, do tecido, a auréola do tecido. E aqui, né, a parte onde o pessoal corta na loja. Então, aqui eu tenho 1 metro de tecido alvejado. O que eu vou fazer com esse tecido? Eu vou colocar ele de molho na água, só água pura, só. Colocar ele de molho, de preferência, em um balde ou uma bacia que você sempre use só para fazer isso, para colocar os seus tecidos de molho, porque ele tem um encolhimento, é muito pouco, a depender de cada marca do tecido, que aqui é... Então o tecido alvejado, eu já fiz alguns testes e quando eu fiz o pano de prato, né, para vender, então eu sempre fiz dessa maneira, porque é melhor ele ter o encolhimento agora, né, do que depois e o barradinho dele, o tecido que eu vou colocar, não ficar muito bom porque vai ter o encolhimento. Então, aqui eu tenho 1 metro de tecido. Então, o que eu vou fazer com esse tecido? Lembrando pra vocês, eu sempre compro assim, 1 metro, 2 metros, entendeu? Porque eu gosto de fazer o meu pano de prato em uma metragem de 47 centímetros assim, né? A largura dele, assim. Eu gosto de fazer com 47. Então, essa margem de... Aqui tem 1 metro. Então, eu vou cortar ele ao meio aqui, ele vai ficar meio metro. Então, as margens da costura das laterais... vai ficar de 1,5 centímetro para um lado e 1,5 centímetro no outro. Eu vou ensinar direitinho a fazer a bainha, viu? Não se preocupe, eu vou trazer um passo a passo bem explicadinho para vocês não ter dúvida. Então, aqui eu tenho 1 metro, eu vou dobrar o meu tecido ao meio, não coloca assim na bacia ou no balde, né? Não coloca de molho assim, não. Para facilitar, quando você for cortar o seu tecido, né, da maneira correta, então eu vou dobrar aqui. Pronto, dobrar aqui, né? Dobrei em 2, dobro novamente. E aqui agora, ó, dobro novamente. Vou dobrar aqui a mesa e vou mostrar pra vocês. Pronto, tá bem dobradinho aqui. Então, eu vou pegar aqui uma bacia, eu já coloquei água. Então, essa bacia aqui é sempre que eu utilizo, vou chegar pra cá pra vocês visualizarem melhor. Essa bacia aqui, eu sempre utilizo ela pra fazer isso. Então, essa bacia é específica pra colocar os meus tecidos de molho. Então, eu vou pegar aqui, vou colocar aqui. Eu vou colocar a quantidade de água de acordo, para cobrir o meu tecido. Então, aqui, já cobri o meu tecido, vou mostrar pra vocês aqui. Então, ó, coloquei uma quantidade de água que cobriu o meu tecido. E aqui eu vou deixar por 2 horas, eu não coloquei nada, vocês viram que só tem a água aqui, não coloquei produto nenhum.
Então, não precisa colocar produto nenhum, é só a água só e pronto. Quando passar as 2 horas, o que você vai fazer? Você não vai pegar aqui o seu tecido e torcer assim, não. Você vai pegar aqui, deixa eu ver se dá pra vocês verem. Você vai pegar o seu tecido aqui, ó, e fazer assim, ó, delicadamente, ó. E pode estender ele até com um pouco de água. Eu não acho bom colocar pra secar na máquina. Não acho bom. Coloca ele à sombra. E quando for estender, eu vou mostrar pra vocês como eu vou estender ele no varal. Então, você não vai colocar um pegador assim, ó, que vai dar peso no tecido e vai deixar ele ruim quando voltar pra fazer os próximos passos. Então, eu vou mostrar pra vocês lá como eu vou estender esse tecido. Então, pegou aqui ele, né, da maneira que tá aqui, e vai levar para o varal, secar a sombra, e eu vou mostrar como eu vou estender ele lá. Então, o que eu vou fazer aqui agora? Eu vou pegar aqui o meu tecido, né, eu não, daquela forma, né, que eu mostrei, não torci o tecido assim, não. Então, assim, ele tá dobrado aqui, então eu vou pegar ele aqui, abrir essa dobra, e vou colocar ele assim, ó, no varal. Dessa maneira aqui, vou pôr um pegador aqui e um aqui. Dessa maneira aqui, no varal. Não vou colocar o pegador assim segurando, senão ele vai ficar muito machucado e vai marcar muito o tecido e pode ficar um pouco torto. Então, eu vou mostrar como vai ficar no varal. Então, eu coloquei dessa maneira aqui no varal. Observem que eu coloquei ele, ó, dobrado. Tá aqui, ó, dobrado o tecido. Ó, coloquei ele, ó, por cima do varal e coloquei o pegador só porque para o vento não derrubar ele. Mas aqui eu vou deixar secar assim mesmo pra gente fazer o próximo passo. Aqui tá a sombra, não tá no sol e também você viu que eu não precisei colocar pra secar na máquina. Ó, pessoal, se vocês não quiserem colocar o prendedor assim, segurando o pano assim para não marcar, pode colocar como eu coloco ali no tecido também. Já quero mostrar para vocês, esses são os tecidos que eu sei que ele tem um encolhimento, né? Ele encolhe um pouco, então eu vou fazer os próximos barradinhos do pano de prato. Então eu já coloquei eles aqui já estão a mesma coisa que eu usei, só a água, deixei de molho 2 horas e coloquei aqui para secar. E agora eu vou fazer só passar e fazer os próximos passos, que é o barradinho. Então, pessoal, como vocês viram, eu já fiz os outros processos, né? Já coloquei ele de molho, já secou, então já passei o ferro nele, no tecido, e agora eu vou cortar pra gente fazer o próximo passo, que é a bainha. Então, como eu falei pra vocês, aqui tem 1 metro de tecido, então eu vou acertar ele, porque sempre quando o pessoal corta na loja, se você não compra ele fechado, né? Que é aquele fardo do tecido alvejado fechado. Que se você não comprar ele assim, se você comprar, você já vai saber cortar, né? Direitinho, pra ele não ficar torto. Então, agora é a hora que eu vou acertar direitinho. E sempre quando você for comprar, assim, o metro, sempre compre 2 a 3 centímetros a mais, porque sempre vai ter aquela margem de erro. Então, aqui no meu, eu tenho 1 metro e 2 centímetros, porque 2 centímetros é a parte que eu vou acertar aqui, ó. Observe que essa parte aqui, ó, tá com essa partezinha aqui, ó, bem pouquinha, mas ela tá passando. Então, eu vou acertar aqui, né, nessa hora aqui é a hora que eu vou acertar. Então, eu vou pegar a minha fita, tá aqui, né, o meu tecido, e vou pegar a minha fita e vou marcando, e vou marcar aqui onde tem os 50 centímetros que eu quero, né? Eu vou colocar a câmera de outro jeito pra ficar melhor pra vocês visualizarem, porque assim não tá mostrando direito aonde eu vou marcar. Então, eu vou colocar aqui de outro jeito e fica melhor pra vocês verem. Então, pessoal, o que eu vou fazer aqui agora? Já tá o tecido já tá aqui, né? Eu coloquei a base de corte, ela é um pouco pequena, né? Mas dá pra trabalhar um pouco com ela. Ela não cabe, né? O tecido todo assim, né? Mas dá pra melhorar, porque como a minha mesa é branca, colocando o tecido aqui branco, talvez ficasse um pouco ruim pra visualizar. Então, daqui, dessa parte aqui, até aqui, eu vou marcar 50 centímetros. Lembrando que essas duas partes aqui é a parte de cima do tecido, onde fica a orelha. Essa parte aqui e essa parte aqui de baixo também. Então, eu vou marcar aqui, ó, daqui pra aqui, 50 centímetros. Então, eu vou pegar minha fita
e vou marcar os 50 centímetros. Daqui, lembrando, ó, daqui, dessa parte, pra aqui. Primeiramente, essa parte aqui, ó, eu já olhei aqui na minha base de corte. Essa parte aqui, ela tá certa, então eu não vou acertar essa parte aqui, eu vou acertar a outra lateral, que eu vi que tá, a pessoa que cortou na loja cortou um pouco fora, né, da posição certa, ficou um pouco torto. Mas é normal, assim, quando corta, acontecer isso. Então, eu vou marcar aqui 50 centímetros. Eu vou chegar um pouco pra cá, pra ficar melhor. Então, aqui, ó, acertar bem direitinho, pra não ficar torto, e marcar os 50 centímetros. Eu tô usando a caneta, né, que apaga com ferro, mas você também pode usar, como aqui é um lugar onde vai fazer bainha, não use uma caneta normal, porque pode manchar quando for fazer a bainha. Pode usar um lápis desse, lápis escolar, que dá pra você marcar tranquilo. Então, aqui agora, ó, já marquei aqui. Então, eu vou marcar mais um pra vocês verem. Deixa eu pegar aqui a fita, colocar aqui e marcar 50 centímetros aqui, certinho. Eu vou marcar aqui. Pronto, marco aqui. E aqui vou marcar até o final lá, pra depois a gente cortar. Eu vou acelerar o vídeo, porque vocês já sabem, né, que é só acertar o tecido aqui e marcar, pra poder o vídeo não ficar muito longo. Então, eu vou acertar aqui e vou marcando. E ao final eu mostro na hora de marcar, que já vai estar todo marcadinho. Pronto, marcar 50. E aqui eu vou marcando até chegar ali no final do tecido. Eu vou mostrar pra vocês aqui as marcações que eu fiz. Eu vou chegar de perto aqui, mais de perto. Acho que dá pra vocês visualizarem. Essas marcações aqui, ó, de caneta. Então, eu vou pegar aqui agora, pra vocês verem melhor, né? Pra não ter nenhuma dúvida. Vou pegar aqui agora e vou ligar esses pontinhos aqui, pra vocês não terem dúvida como é que eu tô fazendo. Ó aqui, pessoal, ó. Acho que dá pra vocês visualizarem melhor. Aqui eu já marquei. Vou ver se chega mais de perto. Então, aqui é as marcações que eu fiz com a caneta. Então, eu vou cortar aqui, e aqui já vai dar certinho os 50 centímetros na lateral do meu pano de prato. Se vocês quiserem, vocês já podem fazer um molde. Faz um molde em papel ou TNT. Eu gosto muito de usar o TNT. Pode fazer com TNT 80, que tem uma gramatura, ele é mais grosso, o 80 ou 150, pra deixar de molde e pra não ficar medindo toda vez, entendeu? E aí agora, nossa, vai ser muito fácil, muito rápido, vocês cortar no tamanho ideal. Faz o molde, é só colocar o molde em cima, colocar o alfinete. Do jeito que eu fiz aqui, eu fiz com a caneta, mas você poderia também estar colocando o alfinete. Colocava o alfinete e pronto. Aqui agora, essa caneta é só eu passar, quando for passar o ferro já, ou então ela sai com o calor do ferro, não tem problema. Agora, não é bom estar usando uma caneta normal, uma caneta assim, normal, por quê? Porque ela solta a tinta e não é bom na hora de sair. Então, você marca com alfinete, ou você marca com a caneta, se você não tiver a caneta dessa daqui, né, que apaga com o calor do ferro, pode marcar com lápis de escrever, lápis escolar normal. Não pode ser lápis de cor, lápis normal. Lápis assim, ó, de escrever normal. Então, pessoal, depois que eu cortei, pra vocês visualizarem e ver que ele tá com o corte certinho, você dobra ele assim ao meio, colocando auréola com auréola aqui, ó, essa ponta e essa outra parte aqui, ó, colocando aqui certinho e coloca assim sobre a mesa, tá todo certinho, ó, as laterais, toda certinho. Aqui também, ó, tá com a marca da caneta ainda, ó, tá tudo certinho. Agora eu vou mostrar pra vocês o outro que eu ainda vou acertar como ele tá errado. Vou dobrar ele ao meio. Vocês vão visualizar como ele tá torto e aonde eu vou ter que acertar. Essa parte aqui é a que a gente cortou do outro, né? Tá toda certinha. Agora, observe, eu vou segurar aqui pra não sair. Ó essa parte aqui, como tá torta. Então, aqui é onde eu vou acertar. Deixar ele certinho. Então, aqui, como esse aqui já está todo pronto, eu posso colocar ele aqui, ó, um sobre o outro e acertar e cortar para já ficar certinho ali. Colocar o alfinete
assegurando aqui para não sair. E aqui é só acertar aquela parte que ficou torta nesse de baixo aqui que a gente não acertou. Então agora a gente vai para a máquina para fazer a bainha, onde eu vou ensinar para vocês fazer a bainha das laterais, para nos próximos vídeos a gente fazer os barradinhos com o tecido. Aqui na máquina, já liguei a máquina, vocês vão ver um pouquinho de barulho, mas a minha máquina é industrial, é um pouco antiga, então ela faz um pouco de barulho. Eu tô usando a máquina aqui no ponto, né, a tensão da agulha no número 3, mas aí você coloca um retalho, eu sempre dou essa dica, um retalho de tecido, e aí aquela sobrinha ali que eu cortei do outro tecido, do outro que ficou um pouco torto, que tava um pouco torto, né, então aquela sobrinha ali, faz um teste na sua máquina, coloca no 3, no número 3, coloca no 3,5 e vai dando observando para não ficar o ponto nem muito folgado e nem muito apertado. Então você vai fazendo teste no retalho para poder começar a fazer a barra do pano de prato. Então para começar a fazer a barra, né, essa parte aqui eu vou deixar com a auréola, tem essa parte aqui e tem essa outra aqui na parte de baixo. Então eu vou fazer a bainha nas laterais e uma parte só da auréola. Se você for fazer o barrado, que eu vou ensinar nos próximos vídeos, nas duas partes, aqui nessa parte de baixo e na parte de cima que tem a auréola, você não precisa fazer a bainha que eu vou fazer agora. Você faz a bainha só nas duas laterais. Se for fazer barrado nessa parte de baixo da auréola e na outra. Então não precisa fazer bainha se for fazer barrado nos dois. Mas como eu vou no próximo vídeo, eu vou fazer o barradinho só em uma parte aqui, que eu vou utilizar essa parte da auréola, então eu vou fazer bainha na outra. Como eu sei que o meu tecido aqui, né, o tecido alvejado do pano de prato, ele tem 50 centímetros aqui na lateral. Ah, eu não falei pra vocês quanto ele mede, né? Então eu vou mostrar pra vocês aqui quanto ele mede. É rapidinho. Essa medida aqui, ó, de uma auréola a outra auréola aqui, até essa outra parte aqui, a medida aqui, ó, desse comprimento aqui, ele mede 77. Essa medida é uma medida padrão de cada marca de tecido. Então, esse meu tecido aqui, ó, esse comprimento aqui de altura dele tem 77 centímetros, que eu tinha esquecido de falar pra vocês. Então, eu vou pegar aqui e vamos começar a fazer a bainha. Como eu deixei 50 centímetros, aqui, no final o meu pano de prato vai ficar com uma largura de 47 centímetros. Então, eu vou usar 1,5 centímetro em uma lateral e 1,5 centímetro na outra lateral. Eu vou dobrar aqui, né, pra saber que tem meio centímetro. E aqui agora eu dobro 1 centímetro. Pra poder em cada lateral ficar 1,5 centímetros. Isso não é um padrão. Vou mostrar aqui pra vocês, ó. 1 centímetro aqui e meio aqui dentro. Então, eu vou fazer isso. E pra quem tá iniciando, depois você vai ver que vai ser uma prática, você não vai mais precisar colocar nem clipe nem alfinete. Pra quem tá iniciando, é bom colocar ou clipe ou alfinete. Eu vou colocar só dois aqui pra vocês visualizarem, né? Aqui, ó, meio centímetro e depois dobra 1 centímetro. E aqui você vai, ó, coloca assim para o lado de dentro e coloca o clipe. Depois vai ser tão prático que você não vai precisar estar colocando alfinete nem clipe. Uma dica, você não pode ficar esticando o tecido, não, deixa que a máquina vai fazendo, né, o trabalho dela. Então aqui agora, eu vou colocar aqui na máquina, primeiro passo, eu vou costurar um pouco e fazer o retrocesso. Pronto. E aqui agora, se você tiver esse guia magnético, né, é muito bom, ele é bem baratinho, não é caro, pode ser comprado pela internet, no site, porque aqui ele não vai sair da posição que você colocar. E aí você vai fazer sua bainha perfeita. E não estique o tecido, deixe o tecido bem soltinho, só vai segurando e fazendo a sua bainha. Quando terminar, eu vou mostrar pra vocês, eu quero mostrar aqui, eu vou mostrar aqui nessa lateral, eu dobrei meio, né? E aqui agora eu dobro 1 centímetro. E aqui eu vou passar minha costura. Eu vou passar minha costura aqui, ó. Então eu vou passar minha costura aqui. Eu vou mostrar a direção direitinho onde ficou a minha costura. No final dessa costura aqui eu vou mostrar o acabamento. E essa dica é muito importante para você não esticar o tecido, para ele não ficar fazendo aquela barriguinha no tecido, entendeu? Deixa ele ir na máquina tranquilo, é só ir segurando para não estar fazendo aquelas ondinhas, não ficar torto a costura. Então vai acertando. Então, eu vou costurar e mostro pra vocês o final. Como a linha é branca, né? Não sei se dá pra vocês visualizarem bem, mas aqui, ó,
pegar aqui a tesoura pra mostrar pra vocês. Aqui, ó, na bordinha, onde eu passei a minha costura, aqui no tecido. Então, ficou bom. Então, eu vou fazer a outra lateral. Eu fiz essa lateral aqui, agora eu vou fazer essa daqui. Da mesma forma. Pra poder você pegar a prática, né? Primeiro, você começa com o alfinete ou o clipe. Dobra meio centímetro e dobra 1 centímetro. Então, fica o quê? 1,5, 1,5 centímetro aqui na bainha. É uma regra? Não é uma regra. Esse é o jeito que eu gosto. Se você quiser fazer de outra maneira, você pode, entendeu? Não é uma regra. Mas eu acho que essa bainha assim fica melhor do que uma bainha muito fina. Então eu gosto desse tamanho. Então você vai... Observe que quando você começa a fazer bastante bainha de pano de prato, no tecido alvejado, você já não precisa mais usar o alfinete nem o clipe. Observe que eu nem coloquei aqui, porque você vai pegando prática aos poucos, fazendo essas costuras. Tem muitas meninas que falam que tá com dificuldade de fazer as costuras, que sai torta. Então você pega um retalho de tecido e faz um risco, assim, coloca um risco de caneta com a régua e vai seguindo aquele risco na régua. E aí você vai chegar um tempo que você nem vai lembrar que você tinha dificuldade de fazer uma costura reta. Vou mostrar pra vocês aqui, ó, o lado avesso e aqui o lado direito. Até o começo aqui, ó. Perfeito, não pode ficar aquela parte de dentro que você dobrou, não pode sair pra fora, tem que ficar toda certinha assim, ó. Então aqui agora, se eu for fazer o barrado com o tecido, né, o barradinho, nessas duas partes, na parte de baixo e na parte de cima onde tem a auréola, eu não vou fazer a bainha. Mas se eu for fazer o barrado só na parte de baixo, então eu vou fazer a bainha aqui. Então, lembrando pra vocês, se eu fosse fazer o barrado nas duas partes aqui, na parte de baixo, na parte de cima onde fica a auréola, eu não ia fazer bainha porque eu ia fazer o acabamento com barrado. Mas eu vou fazer o barrado só nessa parte aqui. Então eu vou fazer a bainha aqui em cima. Então a bainha... Então eu vou fazer a bainha aqui, ó. Aqui é a parte da lateral que já está com bainha. Então eu vou dobrar aqui, ó, do mesmo jeito. Pra não ficar, ó, muito grosso. Observe que se eu dobrar duas vezes, ó. Se eu dobrar uma vez... duas vezes, ó como vai ficar grosseiro aqui em cima. Então, eu acho melhor, como aqui, ó, tá perfeito, aqui, ó, não desfia. Observe aqui, ó, esse pano de prato, ele é muito bom. Ele é um pano de prato excelente. Ele não veio com o nome, assim, aquela marca, né? Mas ele é um pano de prato muito bom. Não tem nem como eu falar pra vocês qual é a marca dele, porque não veio assim. Eu vou procurar depois na nota fiscal. Se eu achar e vocês quiserem, eu falo lá no meu Instagram. Ou então quando eu comprar novamente, que eu for fazer o pano de prato, eu falo pra vocês a marca. Então, como ele aqui já tá, é a parte da auréola, então não tá desfiando, né? Então eu vou fazer o quê? Eu vou dobrar só uma vez, pra não ficar muito grosso. E aqui agora eu vou passar uma costura aqui, fazendo uma bainha. Então aqui, ó, eu fiz essa costura aqui. Vou pegar aqui a fita pra mostrar pra vocês. Essa bainha aqui eu vou fazer de 1 centímetro, tá ótimo. Aqui na parte da auréola. Lembrando sempre, ó, coloco a agulha aqui. E aqui agora eu costuro um pouco. Costuro um pouco pra poder vir com o retrocesso. Pronto. Aqui agora é só finalizar. Então aqui, ó, como ficou o acabamento. Tem uma linha aqui, depois eu vou cortar. Então, como ficou o acabamento aqui, na parte da auréola, então não fica aquela parte grosseiro, né? Se eu dobrasse duas vezes assim, ia ficar um pouco grosso, mas você que decide. Se por acaso a sua auréola, a auréola do seu tecido, não for uma auréola assim, com esse acabamento assim, ó, perfeito, aí você dobra duas vezes. Você dobra meio e depois você dobra 1 centímetro e aí faz a bainha. E essa parte aqui da auréola que eu não fiz a bainha é a parte que eu vou fazer o barrado dos próximos vídeos. Então, eu quero já te convidar a assistir os próximos vídeos, que eu vou trazer vários barradinhos de pano de prato, para que você venda o ano todo. Pano de prato a gente vende o ano todo. É só mudar a decoração, mudar o barrado. Quanto mais quanto mais detalhe o seu barrado no pano de prato tiver, mais caro você pode vender ele. Então, eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esqueça de se inscrever, curtir. Não se esqueça de ativar o sininho de notificações. E espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.